Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí à comissão organizadora, Thaís, Adriana. Eu sou ortopedista, acho que sou o único aqui, né? Num ambiente diferente. E é uma honra para mim estar aqui, agradeço demais o convite. Tem um fato interessante que eu queria falar. Na minha época de faculdade, eu já entrei na faculdade sabendo praticamente que eu ia fazer ortopedia. E tinha algumas matérias que não me interessavam, dentre elas aí era infectologia. E acho que no quarto ano, se não me engano, eu fiquei em segunda época. Aí fiz a prova, aí o professor me chamou, falou, olha, eu vou te passar, mas você tem que me prometer uma coisa, não faça infectologia. Falei, não vou fazer. Mas quase, né? Chegou perto aqui, estou num casamento com a infectologia. Mas isso daí, vamos lá. Vou falar sobre biomateriais, não está passando aqui. Tá. Pode zerar o cronômetro. Olha, não está indo. Oi? Tá. Sim, mas já. Tá, mas eu estou passando. Eu não está indo. Ah, tá. Só parar o tempo para não me atrasar aqui. Tá. Então, não tem mais história para contar, é só essa. É que o anestesista não chegou, é isso, Finelli? Oi? O anestesista não chegou? Nem vou falar esse assunto aí, que o anestesista, se tiver alguém aqui, não gosta muito do ortopedista. Ué? Estou apertando, aperta você também. Espera só um pouquinho, que eu acho que ele está... Não, é a ponteira, não é a questão. É a ponteira. Acho que é praga com ortopedista mesmo. Tem... Não fica bravo, você vai ser convidado mais vezes. Não fui eu. É o meu? Vocês podem ir passando enquanto resolve o problema da ponteira, por favor? Tá, eu dou um joia aqui e você passa. Vamos lá. Então vamos lá, próximo. Bom, vou falar sobre biomateriais, não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Biomateriais, agora passou. Vou voltar, agora está passando. Bom, biomateriais é um assunto extenso, eu não vou entrar em detalhes, ele tem diversas classificações, tem também várias características, e não daria tempo de eu falar tudo aqui, e eu também, como bom ortopedista, não ia saber tudo isso. Então, como meu playground é o centro cirúrgico, né? Minha vida é lá, então eu vou falar para vocês, eu acho uma coisa que vocês querem saber, que querem ver como que a gente usa o biomaterial no centro cirúrgico, como é que a gente manipula isso. Então eu vou me concentrar aqui em alguns tipos de biomateriais que a gente vai falando, que a gente mais tem acesso ao centro cirúrgico, mas os que a gente mais usa. Umas considerações antes de mostrar os casos para vocês. Dá atenção à alta concentração de antibiótico que a gente preconiza ter no local da cirurgia com uma diminuição do efeito sistêmico desse antibiótico. A gente sabe que a concentração é alta no local, chegando a 1000 vezes mais. E o desbridamento é muito importante. Você vai ver que eu vou falar aqui, em todos os casos, vou bater bastante de desbridamento, que é a chave do sucesso do nosso tratamento. Sem o desbridamento adequado, você pode ter um biofilme residual na tua cavidade, que vai levar a uma resistência bacteriana muito maior do que o antibiótico sistêmico.
E também em relação ao tratamento. Tem o tratamento único, que é preconizado, que está na moda agora, com os biomateriais, o desbridamento seguido de o tempo único para evitar um segundo tempo, maior agressão ao paciente, maior morbidade. Eu vou falar isso daí também. Então, o manejo correto do espaço morto é fundamental. Depois que a gente faz o desbridamento, a gente tem o quê? Uma cavidade. Se a gente não manipular direito essa cavidade, se a gente tiver um hematoma residual, se a gente não preencher totalmente, esse hematoma vai encontrar um ambiente propício para o crescimento bacteriano, que é um pH diminuído e uma taxa de oxigênio também diminuída, que é um ambiente propício para a manutenção desse biofilme. Então, o preenchimento do local, do espaço morto, preenchimento total é fundamental. Antes de falar dos carreadores, um assunto que todo mundo conhece e está no nosso meio, duas observações em relação aos antibióticos sem meio de elução, sem o carreador, que em relação são dois trabalhos que é muito comentado no meio, o pessoal da coluna que fez, quando joga direto a vancomicina na ferida operatória. Já tem alguns outros estudos hoje atualmente, no trauma também, mas esses estudos são grandes, são 2 estudos grandes, mas com alguns vieses e na nossa prática clínica ainda não está muito bem definido. Mesma coisa com o enxerto autólogo, que para a gente é o melhor enxerto, nosso padrão ouro, para ter as propriedades de osteocondução e formação óssea, né, osteogenitora. Mas também tem alguns problemas com esse enxerto. A fonte doadora é um pouco, tem a questão da morbidade e também a quantidade. E, em relação à elução, a associação do antibiótico com o autoenxerto, também tem uma elução muito rápida, uma degradação muito rápida, sem efeito a longo prazo, e também pode ter uma toxicidade em relação às células ósseas, tanto os osteoblastos quanto os osteócitos. Então, aqui, em relação à farmacocinética, a gente vê que o que a gente tem disponível para a gente, o polimetilmetacrilato, que é o que a gente mais usa, aí, tem um bom efeito e com uma média de elução boa para a gente. Falando então, começando nele, que é o polimetilmetacrilato, é um antibiótico aí que é um cimento que tem em todo o centro cirúrgico, bem acessível para a gente e possível de mistura com vários tipos de antibióticos, os principais. Já vem comercialmente com o antibiótico junto, mas é uma dosagem pequena e a gente faz uma customização, a gente mistura o cimento com o antibiótico. Normalmente é vancomicina. A quantidade é variável na literatura, mas a gente vê mais ou menos que a gente usa uma média 40 gramas de pacote de cimento com antibiótico para 2 a 4 gramas de antibiótico, vancomicina, gentamicina, obra que seja. Esse cimento ele precisa ser retirado, não dá para deixar o cimento a vida toda. Antigamente, quando a gente não tinha os biomateriais mais modernos, como a gente tem hoje, a gente deixava o cimento lá. Só que a gente tem nos trabalhos mais recentes, indivíduos e hospedeiros sadios, aí uma incidência de 17% aproximadamente de contaminação desse cimento após a eluição do antibiótico. E também, se você tem um hospedeiro aí já com algumas comorbidades, como diabetes, tabagismo e também infecção por gram-negativos, essa reinfecção pode chegar a mais de 40%. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês, está aparecendo bem o vídeo aqui, o uso do cimento, aqui uma haste infectada. A gente faz a remoção da haste e começa o desbridamento. É que eu falo sempre para vocês, o desbridamento é fundamental. Não é para a gente retirar a haste e deixar ou só lavar. Tem que fresar o canal. A gente fresa o canal, que é uma raspa, é a mesma fresa que a gente usa para fazer a haste, para largar o canal. A gente usa essa mesma fresa para quê? Para desbridar o canal medular e para tirar todo o biofilme que está aderido ao endósteo. Aí a gente começa a preparação do cimento. A gente coloca, então, 40 gramas de metâmero e polímero juntos. Aí eu coloco numa seringa de 60 ml com bico, injeto num dreno de tórax, número 36 ou 38. Aí coloco um fio, pode ser até uma haste também, para fazer esse molde. A gente, antes de endurecer o cimento, já corta o dreno de tórax. A gente retira o dreno de tórax e pronto, já está pronto o nosso espaçador de cimento, que vocês conhecem como um CAFTA. Isso é deixado aí também por torno de 3, 4 semanas, que depois é retirado. Temos, então, as cerâmicas também, que a gente usa, cerâmicas
vocês conhecem, é o sulfato de cálcio, carbonato de cálcio. Tem alguns nomes comerciais deles, e os mais modernos hoje é junto com a hidroxiapatita. Por quê? Junto com a hidroxiapatita você tem um tempo menor de reabsorção, né? Você mantém esse espaçador por mais tempo no local, e até mesmo em grandes falhas ósseas você consegue a formação óssea e uma boa estabilidade mecânica. Vidro bioativo, o vidro funciona como um efeito, ele tem um efeito hiperosmolar, ele joga o pH, aumentando o pH, ele faz um efeito bacteriostático a princípio, podendo até ser um efeito bactericida, e tem também uma formação óssea, a reabsorção é muito pequena e ele tem esse potencial, e aqui a gente vê o vidro, primeiro dia, com ação hiperosmolar e com até 12 semanas já tendo a formação de osso. Tem apresentação em grânulos, em pastas e até um aplicador para colocar no canal medular, naquele caso da haste intramedular que vocês viram. O vidro não é tudo igual, tem algumas diferenças, tem principalmente 2 no mercado, eles têm a formulação é um pouco diferente e também a ação é um pouco diferente em relação principalmente ao pH e também a indicação. Então, esse é uma aula que eu fiz aqui para explicar para o ortopedista não sabe muito bem o que é pH, essas coisas. Então, a gente mostra para ele que a bactéria, o campo ideal para a bactéria, o sol e praia da bactéria, o pH é em torno de 3. Quando a gente associa o vidro, a gente joga esse pH em torno de 10, 11. Então, já cria um ambiente inóspito para o crescimento bacteriano. Se você tem um vidro com pouco efeito hiperosmolar, duração pouca, vai ter um efeito bacteriostático. Mas se você tem um com efeito maior, tendo até 15 dias, pode ter um efeito também bactericida. Então vamos começar a apresentação dos casos. Esse é um caso, um paciente de 58 anos com artrite reumatoide, ele imunodeprimido, ele teve uma infecção grave numa prótese de joelho, ele retirou essa prótese, e depois de alguns anos ele começou a ter saída de secreção. Notadamente, a gente vê no canal medular restos de cimento da prótese. A gente, então, fez uma abordagem. Aqui eu estou usando uma fresa que ela irriga, aspira, não é uma fresa convencional, e a gente consegue coletar o conteúdo aspirado num filtro, e esse filtro, o conteúdo a gente manda para a cultura antibiograma. Então, aqui foi feito uma fresagem, depois a colocação do cimento com antibiótico. Em segundo tempo, voltamos com esse paciente, retiramos o espaçador de cimento com antibiótico e colocação de biomaterial, aqui no caso o vidro bioativo. Evoluiu bem, eu não tenho fotos atuais, mas o paciente já está protetizado e conseguiu nadar novamente. Esse é um caso de um pé diabético, paciente tratando durante 6 meses com curativo a vácuo e com câmara hiperbárica. 6 meses não melhorava, teve indicação do grupo que estava acompanhando e de amputação. Aí pediram minha avaliação e a gente, com os exames, a gente já consegue ver um comprometimento ósseo do calcâneo, que já tinha, então, um sequestro ósseo, então precisava ser abordado aqui o osso. Então, a gente já fiz a abordagem, já retirei todo o tecido necrótico, desvitalizado de partes moles e ação também na parte óssea. O que eu gosto muito, de novo, o desbridamento, que é muito importante, coisa que não tinha feito até então. Eu gosto muito dessa broca, uma broca esférica, aquela broca cebolinha, que a gente usa aí para fazer o desbridamento, é muito mais efetivo que a cureta. Aí eu complemento esse desbridamento, uma escova também, que ajuda a remover essa remoção do biofilme, e mais um líquido antisséptico. Então, como vocês podem ver, a prioridade é o desbridamento para a gente conseguir um espaço morto aí bem limpo e propício para a colocação do nosso biomaterial. Aqui, então, em segundo tempo, é feito o cimento com antibiótico em pérolas e o curativo a vácuo. Depois de 7 dias, mais ou menos, já saiu a cultura, antibiograma, aí a parte de vocês, um Acinetobacter e um Pseudomonas muito resistente, só sensível à polimexina. E aí? Fomos para um segundo tempo de antibiótico. Então, um novo desbridamento. O novo desbridamento foi para... Tiramos o antibiótico, o espaçador, mandamos para a sonicação e dessa vez uma nova rodada de cimento não com vancomicina, mas agora com polimexina. Aí sim, o terceiro tempo, depois de todo o ambiente limpo, culturas negativadas, a gente volta para o centro cirúrgico
e faz novo desbridamento, retira aquele fio com antibiótico e já coloca o vidro numa terceira etapa. Normalmente faço em 2, mas em alguns casos a gente faz em mais etapas, nesse caso com o vidro. Então vocês aqui eu estou colocando o vidro em forma primeiro como grânulos, e lembre-se, a cavidade tem que ser preenchida totalmente. A gente não pode deixar espaço morto. Deixou espaço morto, formação de hematoma. Aqui vocês estão vendo eu impactando, né, com o dedo. E aí depois, agora na sequência, já coloco o vidro em pasta, que eu gosto de colocar o grânulo, e depois eu coloco a pasta para fazer o selamento desse espaço morto. Então aqui o resultado final, o raio-x com a cavidade totalmente preenchida. Aqui esse paciente, depois de 2 meses, já andando e, por enquanto, sem amputação do membro. Esse é um outro caso, o paciente, um praticante de triatlon, ele teve um trauma em cotovelo durante uma competição, acabou fazendo um curativo, aí, um ponto falso, foi indo com isso daí e até evoluir para essa situação. Não tratou, ficou indo pronto-socorro, antibiótico. Aí, o que aconteceu? Na imagem já de uma ressonância, a gente pode ver aqui, já tinha comprometimento ósseo, que é normal, devido ao tanto tempo que ele ficou negligenciando, já teve comprometimento ósseo. Então, vamos lá para o centro cirúrgico. Desbridamento, no caso, uma broca esférica também, um bom desbridamento. No caso aqui também, associando a escovação. Aqui eu associei, além disso, uma coisa mais, um outro biomaterial, que é uma esponja de gentamicina, para cuidado de partes moles. E aqui no pós-operatório, como vocês podem ver, aqui é o espaço, a imagem do sequestro, agora totalmente ocupada por o biomaterial, que aqui é o cimento com antibiótico. Segundo tempo, volta para o centro cirúrgico, retira o espaçador de cimento com antibiótico, coloca o biovidro. Aqui, no caso, mais um biomaterial que eu usei, que é uma película de gentamicina. Para quê? É uma cavidade rasa. Se você coloca o biomaterial, no caso o vidro, numa cavidade rasa, sem proteção de um conteúdo, o que acontece? Ele acaba perdendo. Então, no caso aqui, eu fiz uma sutura dessa película para conter o vidro. Então, esse paciente aqui já retornou comigo a semana passada, está muito bem, e caso resolvido, espero. Esse é um outro caso, um paciente de 50 anos, ele teve uma fratura, luxação de tornozelo. Ele, depois da cirurgia definitiva, ele usou o fixador externo durante uma semana, e passou comigo, com um mês, uma secreção em perna. A gente vê aqui, aonde foi colocado o pino de Chance, que estava secretando. Aqui é a cortical óssea. O pino de Chance foi passado em toda a cortical. Isso aqui causou uma enorme queimadura. Vamos para o centro cirúrgico também, a gente pode ver uma necrose térmica de toda essa região, onde foi o Chance, desbridamento, também cavidade, faz uma cavidade, desbrida, espaço morto, e aqui colocação de biomaterial no espaço morto e também uma boa evolução do caso. Esse caso, o paciente com uma fratura de calcâneo, esse caso não fui eu que operei a primeira vez, ele passou com um mês, já estava desse jeito, ele fez um desbridamento, retirou o material, também não foi comigo, e após 6 meses ele voltou com esse aspecto, ele tinha provavelmente um enxerto com antibiótico, colocaram no local, só que com muita secreção ainda, com muita fístula. Então vamos lá, desbridamento, com a broca, tirando toda aquela quantidade, então uma quantidade muito grande de resto de cimento com antibiótico, de resto de osso necrosado, provavelmente foi feita uma limpeza e não foi feito o desbridamento correto. Um tempo com antibiótico, segundo tempo com vidro bioativo, esse paciente retornou comigo, teve uma separação aí por causa não acompanhei esse paciente, acompanhei outro serviço, por isso que eu acho que é importante, né, o casamento do infectologista com o ortopedista, sempre trabalhando junto. Aqui nesse caso houve uma separação, esse paciente ficou 2 anos tomando antibióticos, se não me engano a cefalexina durante 2 anos, voltou comigo agora, suspendemos a cefalexina e ele está evoluindo bem. Esse último caso é um paciente com uma osteomielite de fêmur esquerdo, 30 anos de osteomielite de fêmur, tratando com pique, sem uma limpeza prévia, sem saber que patógeno era, mas com o pique ali fazendo uma supressão meio sem sentido. Centro cirúrgico, limpeza, desbridamento, aqui no caso a gente usou o sulfato com antibiótico e teve uma boa evolução, está vendo preenchimento de todo o espaço. Mensagens finais então, vamos lá.
O desbridamento, de novo, é muito importante, é imperativo. Se não fizer um bom desbridamento, você não vai conseguir um sucesso muito grande. Um tempo versus dois tempos. A literatura agora está falando muito em um tempo só, usando o biomaterial. Mas eu acho que eu trago essa frase aqui da ortopedia, do trauma, que a gente passa para os residentes. A gente não trata o raio-x, não é pegar um raio-x de uma fratura que você faz aqui. Depende. A gente tem que ver a personalidade da fratura, tem que ver o paciente como um todo. Então, eu acho que trazendo isso para, não sei se existe esse termo na infectologia, mas trazendo esse termo para a infectologia, temos que ver a personalidade da infecção. Então, não é só tratar uma fístula, tratar um membro, tratar um pedaço de um segmento do corpo. Tem que ver o paciente como um todo para a gente saber o que a gente vai fazer, um tempo, dois tempos, que tipo de biomaterial a gente vai usar, isso varia muito. O manejo correto do espaço morto, não deixar espaço morto, não deixar o espaço morto propício a ter uma volta do hematoma que vai contaminar, e se você usa inadequadamente um biomaterial num espaço morto, aquilo, com antibiótico principalmente, aquilo que eu falei, a resistência bacteriana vai ser muito maior do que a tua antibiótico terapia sistêmica. Então, o biomaterial sozinho não faz milagre. E o tratamento multidisciplinar, aquele casamento, como a gente fala lá na escola, entre ortopedista e infectologista, é fundamental. Se não se conversarem, fica difícil o tratamento. Eu tenho um trabalho que eu estou fazendo, sou um fã do tratamento em dois tempos, apesar mesmo com um bom hospedeiro, e então eu tenho alguns casos já para publicação no tratamento cirúrgico em dois tempos, que em um tempo eu faço o desbridamento, cimento com antibiótico, e aguardo para saber com quem que eu estou lidando, como para melhorar as condições dos meus hospedeiros. A gente trabalha em hospital público, então tem paciente também desnutrido, paciente comprometido, então é difícil, por isso que eu gosto muito, sou um pouco fã do tratamento dois tempos. Aí no segundo tempo já entro preparado, pensando, planejado o que a gente vai fazer. Mesmo assim, a gente está iniciando um projeto de doutorado que eu vou comparar assim, um tempo versus dois tempos. E aí vamos ver o que a gente vai ter aí. Espero futuramente trazer novidades para você. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.